Amanhã na Itatiaia, às 4h30 não se assuste, 4h30, Cruzeiro e Patrocinense em plena sexta de carnaval. Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Nação Celeste, grande Alexandre Simões, também Léo Figueiredo, falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair agora o jogo é outro. Sexta-feira, no mínimo diferente, né? Mesmo assim, vamos recorrer ao nosso Emanuel Carneiro? 10 mil batendo ponto. Já garantidos. Grande chefe, tá sempre ouvindo a gente. Sempre. Emanuel Carneiro, que sempre falava isso nas manchetes da turma do bate-bola, e ele sempre falava de bater o ponto. Então, 10 mil bateu o ponto e certamente deve melhorar ainda um pouco. Sabemos que muita gente viaja, né, Cirilo? Muita gente já tem programação já com família, viagens, enfim, vai curtir o feriado de carnaval, que é um feriado que no Brasil é mesmo para festa, né, para viajar, ou se vai ficar em Belo Horizonte ou alguma cidade do interior de Minas também para aproveitar. Mas tem bola rolando e tem Campeonato Mineiro para o Cruzeirão, que está cheio de moral após vencer o Clássico no último sábado. Uma semana boa de trabalho, uma semana de recuperação, principalmente da parte física de alguns atletas que sentaram no banco e ainda não estrearam em 2024, né? O Ramiro, o Machado. Vamos ver se o Vital vai ter condições de jogo. Acredito que não. Ontem até o nosso Rubem Júnior estava aqui fazendo a minha folga e ele falava da questão do Vital, que voltou a fazer um trabalho interno depois de indisposição que ele teve, febre, e aí o Cruzeiro cuidando desse atleta. Não sei se, sinceramente, o Vital vai ser opção no setor ofensivo, mas é um Cruzeiro que vai buscar manter essa boa atuação no campeonato, tá vindo com bons jogos e vai querer sim buscar esse resultado dentro de casa. Agora, o que chama a atenção da gente, e desde o ano passado, ô Cirilo, é um jogador que subiu da base, o Japa, que já tinha feito um serviço muito legal com o Fernando Seabra no Sub-20 do Cruzeiro, e ele entrou em algumas oportunidades e mostrou que a camisa do time principal não pesa, e isso é fundamental, porque muito atleta tem a qualidade técnica, mas quando chega no principal, tem um lado psicológico, e ele foi a revelação do Troféu Guará, recebeu o prêmio também aqui na Itatiaia, revelação do Cruzeiro em 2023, do futebol mineiro, e ele fala especialmente do que fez a diretoria de futebol do Clube Celeste. Desde a chegada do Gabriel Lima, do Pedro Martins, do Ronaldo, o Sub-20 passou a ficar integrado à Toca da Raposa 2 e a participar dos treinos. Ele diz que isso foi fundamental para essa adaptação na equipe de cima. Com a ida do Sub-20 lá para a Toca 2, ficou tudo não mais fácil, né, mas acessível. A gente convivia com os caras lá, sempre os caras davam moral, quando precisava a gente ia completar o treino. E quando subi foi natural, né? Os caras sempre me acolheram, sempre foram bem legais comigo, e eu entro dentro de campo e sou eu mesmo, faço o que eu fazia na base, eu faço no profissional. É legal isso, porque a gente troca ideia com outros, e assim, com outros crias também, e os crias falam assim, Japa é fenômeno, pai, o Japa é muito bom, e assim, você também tem o carinho dos companheiros, que é bacana, porque de alguma forma eles se sentem representados quando eles estiverem lá no time principal. Você vê a molecada que fala de você, fala com um carinho gigante, igual agora na Copinha tinha uma galera que falava assim, não, o Japa é fenômeno. Isso é bacana, né, porque dá uma força também quando você entra dentro de campo. Sim, essa motivação é uma das motivações também, né, tava lá com eles até pouco tempo, agora consegui profissional, eles ficar felizes, com certeza eu ficaria feliz também se eles estivessem lá. E o que é esse 2024 para você e para o Cruzeiro? O que você pensa para ganhar mais uma vez aí esse troféu? Não agora como revelação, mas ali naquele meio campo. Cara, 2024 tô com a expectativa muito boa. Tô aí para ajudar o grupo, onde precisar, como precisar. E que seja um ano de bênçãos e muitas vitórias aí para o time do Cruzeiro. É legal que tinha o William aqui, o Lucas Silva, a turma toda mais experiente, também acho que passa esse carinho também, né? Não é só uma cobrança, mas no futebol também tem esse lado de união, de amizade que tem que ter, né? E a turma, eu vi ali com você, todo mundo tem esse carinho contigo. Sim, os caras, desde quando eu subi, nunca me trataram diferente, sempre igual a todos que estavam lá. E os caras também é resenha, os caras gostam da resenha. Ah, é? Os caras é gente boa. Deixa o recado pro torcedor. Cara, o recado que eu tenho para dar para vocês é que esse 2024 vai ser um ano de muita garra e determinação,
da nossa parte não vai faltar e conto com o apoio de vocês. Valeu, esse é o Japa, nesse registro que eu pude fazer com o Japa na entrega do Troféu Guará, ele representando o Cruzeiro e sendo a revelação do ano de 2023. E o garoto, cabeça boa, aquilo que eu perguntei pra ele, Cirilo, é unanimidade. Você vai em qualquer atleta do Sub-20 e eles falam, esse aí é humilde, a gente boa, não mudou com a gente, porque tem uns que sobem, né? Às vezes ficou meio diferente assim, ele não, continua do mesmo jeito, a turma gosta muito dele, por isso passa esse incentivo para o garoto, que gosta muito também de ouvir. Gosta de ouvir os mais velhos, mais experientes. Ô Simões, chama muito atenção, ou chamou muita atenção, a maneira como ele foi inserido ano passado em um cenário muito difícil ao Cruzeiro e não sentiu, né? Porque seria mais do que natural que um cara que nunca jogou bola no profissional tenha sido inserido num cenário de ter que lutar contra o rebaixamento e talvez sinta alguma coisa, talvez não cumpra com o que se esperava dele tecnicamente. O Japa vestiu a camisa e jogou, né, Alexandre? É impressionante, Cirilo. E ele entrou numa fogueira, né? Porque eu me recordo aquele clássico que ele entrou no lugar do Kaique, que machucou, né? Foi. E ainda foi o primeiro jogo, né? O Marlon tava fora. E era o que ali ainda? Uns 15 do segundo tempo? Não era muito, não era, entendeu? Tinha uma parte grande do jogo ainda no segundo tempo a ser disputada, e o Japa entrou exercendo a função ali na lateral esquerda e desde então, né? Foi conquistando espaço. Hoje, parece ser um reserva no time do Larcamon, mas de toda forma, pela imagem que ele deixou, principalmente no jogo contra o Vila Nova, que foi o primeiro da temporada em que ele foi titular, realmente é um garoto que, além de ter muita qualidade, tem muita personalidade, né? E nesse momento de transição da base para o time principal, isso é fundamental. Nem sempre o craque da base é o que vai brilhar no time principal, justamente porque esse processo ele é muito complicado. Até agora, o Japa tem mostrado que tem levado bem essa mudança na carreira dele. Pra mim tem que jogar, viu, Léo Figueiredo? O Japa tem que jogar nesse time do Cruzeiro. Ô Cirilo, a gente vê, fazendo as contas aqui, 8 jogadores participaram, né? Estiveram relacionados, participaram do clássico pelo Cruzeiro. E a gente viu, inclusive, e vejo com bons olhos, que o Atlético agora, lá no jogo contra o Atlético hoje, já deixou Vargas e Kardec de fora e tá colocando mais meninos da base, né? Mas a gente vê que o Cruzeiro tem um olhar diferente para a sua categoria de base. O Larcamon foi contratado com uma recomendação de utilizar e dar espaço para os meninos. Por 2 motivos. Porque o Cruzeiro tem uma base vencedora, esses meninos aí ganharam títulos no ano passado, e segundo, porque eles precisam faturar. Precisam que os meninos da base tenham oportunidade, dê um retorno técnico e dê depois um retorno financeiro para o clube. É assim que funciona no futebol brasileiro. O Atlético já é diferente. O Filipão, quando perguntado sobre a base, ele fala que vai colocar se tiver alguém melhor do que no time dele. Então tem que aparecer o Neymar lá na base do Atlético, né? Porque quem que é melhor que o Hulk ou o Paulinho? Para entrar ali? Não tem. Agora, melhor que o Kardec e que o Vargas? Tem. Porque pelo menos corre os meninos da base. O Vargas e o Kardec não. Se fizer igual, já é seu, né? Se fizer igual, já é. Então, o Cruzeiro tem tratado a sua base de uma maneira mais correta, na minha opinião. Não é depositar na base a expectativa de títulos e de sucesso do time, mas é saber que a base precisa ter um papel fundamental. E contratou um treinador corajoso, porque no clássico ele botou os meninos para jogar. O Robert foi titular, o Japa entrou no jogo. Então, o Cruzeiro olha de maneira diferente para a base. Tem que pôr os caras que sabem jogar. Não é só porque é da base que tem que jogar, não. Tem que ter merecimento para entrar. Mas não dá para simplesmente analisar que tem que ser melhor que um titular. Afinal de contas, são garotos que estão subindo. Então, o Cruzeiro está, na minha opinião, à frente do Atlético e está dando um exemplo para o seu rival de como trabalhar a transição e de como utilizar jogadores de base. Porque, Cirilo, não é possível que não tenha bom jogador na base do Galo, do América, do Cruzeiro. Tem, mas é preciso saber a hora de lançar e como lançar. Simplesmente achar que tem que ser melhor do que os que são titulares para poder jogar no time, aí fica complicado. Vou perguntar ao Pansieri sobre o time em instantes. Primeiro, o Paulo Azeredo está conosco para trazer detalhes do Patrocinense. Alô, Paulo, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Cirilo? Boa tarde para você que está ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Olha só, o time saiu hoje pela manhã, 7 horas de patrocínio, chegada prevista para daqui a pouquinho, por volta de 1 hora aqui na capital mineira, em BH. Bom,
time tem 2 desfalques. O Stefano, que é meio atacante, entrou contra o Vila, não é titular, foi expulso, assim como o Galhardo. O Gabriel Galhardo, esse sim, é titular, capitão da equipe, e está fora do jogo contra o Cruzeiro também, vai cumprir a automático. O Mateusão entra na vaga do Gabriel Galhardo e, no caso, mais uma modificação foi feita ontem, no último trabalho em Patrocínio. O Everton Canella saiu, entrou o Hudson e, com isso, o Caiobi foi adiantado para ser o comandante de ataque. O provável patrocinense com Cairo, Nando, Guilherme, Léo Alves e Ailton, Mateusão, Marinho e Hudson, Kaique, Caiobi e Marcílio. Lembrando que tem uma novidade aí, o atacante Rodolfo, contratado junto ao Petrolina de Pernambuco, pode fazer a sua estreia aqui no Mineirão. Cirilo? Ô, Zeredo, siga Pansieri. O Cruzeiro, então, para essa partida contra a equipe do Patrocinense, fica a dúvida em relação a essa zaga. Se o Cruzeiro vai optar novamente pela volta aí do Neres, né? O Neres que era o titular da posição. Ô, Cirilo, geralmente no futebol tem uma linha assim de conduta que quando o cara sai por suspensão, ele volta, né? Quando é deficiência, algum erro, não tá vindo bem, ele perde realmente a condição no time. Foi assim que aconteceu com o Lucas Oliveira. O ano passado ele veio numa sucessão de erros e deu brecha para o Neres. O Neres, nesse início de campeonato, está fazendo o trabalho dele. Então ele saiu por suspensão. Não sei se o Larcamon vai colocar o João Marcelo de cara, né? Ou se vai, por exemplo, voltar com o Neres e colocando o João Marcelo aos poucos. No meio do campo também. Vamos pensar, será que ele mantém esse esquema que ele colocou no Clássico, né? De Lucas Romero com Lucas Silva, e aí o Matheus Pereira tendo mais liberdade? Ou será que ele vai fazer alguma mudança? Vai colocar o Japa, por exemplo, que falou com a gente agora? Então são algumas circunstâncias e estão sendo avaliadas. Teve trabalho tático agora na Toca da Raposa, mas ainda não dá para cravar o time. A conduta do Larcamon é de avisar para os jogadores meio que em cima da hora, assim, ó, você vai, viu? Não é aquele negócio de passar com tanta antecedência, que aí deixa todo mundo, vamos colocar assim, com essa vontade, né, e com esse lado aguçado mesmo da competitividade que tem entre uma atividade. Então esse é o Cruzeiro para o duelo desta sexta-feira. Eu falei em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, são 18 milhões de apostadores do mundo, tem bônus até R$300. A Betfair é a parceira oficial de apostas do Cabuloso. Você pode apostar, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Já fiz aqui minha aposta para ganhar aquela grana e já curtir aquele carnaval com a Betfair. De volta, Emerson Pansieri. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo, pra gente trazer informações sobre o Rafael Papagaio, né? Para muitos, Rafael Elias, jogador que teve uma cirurgia... Só para não deixar passar. Rafael Elias ou Papagaio é daquele time. O cara pediu para não ser chamado de Papagaio. Aí quando você vai falar, você sempre fala Rafael Elias ou Papagaio. Lembra do Nonoca? O Lucas Ventura? Sim. Lucas Ventura ou Nonoca. No Corinthians é o Gustavo. Gustavo Silva ou Mosquito. Não tem Entendeu? como. E quando ele passa por nós também, não dá pra tem chamar de jeito, Rafael irmão, não tem Elias, jeito. não. Ô, Papagaio, chega aí. Pô, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Informação importante. Ele fazendo trabalhos híbridos, né? Que é a famosa transição. O jogador que teve uma cirurgia no úmero, né? Que faz ali quase a chegada aqui no ombro. Foi um problema que ele teve o ano passado. Estava nos Emirados Árabes. A cirurgia que foi feita lá estava começando a dar uma complicação e aí estava incomodando bastante o Rafael Papagaio. Por isso, optou pela cirurgia o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Então, ele faz preparação física e fisioterapia. Quem sabe aí na reta final do Campeonato Mineiro, tudo dando certo pro Cruzeiro. E um detalhe importante, porque ele vinha treinando, Cirilo, as informações que ele estava treinando no time principal. Ele estava treinando no time de cima. E aí o técnico Nicolás Larcamon teve que fazer uma alteração aí de rota, mas era um atleta que estava se destacando nessas atividades na Toca da Raposa. O Cruzeiro que então tem esse desafio contra a equipe do Patrocinense amanhã, às 4h30 da tarde. Segue a venda de ingressos. Lembrando que o passaporte também, que pega o jogo do América, continua a venda. E aí, mais tarde, sai a lista de relacionados do Cruzeiro para esse confronto com voltas importantes. Tem o Neres para a zaga, jogador que era titular, como eu falava no primeiro tempo, e o próprio Wesley Gasolina, que deu um passe decisivo para o gol do João Pedro no jogo contra o Vila, fez o gol contra o Atlético e agora volta após cumprir suspensão. É um jogador que está destacando bem com a camisa do Cruzeiro nesse início de ano, Cirilo.